Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um belo vídeo aqui neste canal. Hoje, dia 19 de 3 de 2023, num belo domingo, eu volto para compartilhar aqui com vocês como foi a minha semana, né? Pelo menos aqui no âmbito dos idiomas, e na verdade sem sair muito disso. E claro, estarei também comentando, né, sobre um tópico muito interessante. Basicamente, hoje, como vocês verão agora no meu querido bloco de notas, estarei respondendo a seguinte pergunta: a imersão em outro país funciona para aprender idiomas? Bom, a pergunta não foi muito bem formulada, mas basicamente eu estarei respondendo, né, pelo menos comentando, expondo a minha opinião acerca de um tema que assombra diversas pessoas que estão aprendendo idiomas, tá? Então, basicamente, reitero que hoje estarei, ao menos tentando, né, respondê-los, né, pelo menos responder esta pergunta. Antes disso, vamos fazer alguns destaques iniciais, fazer uma comparação semanal, para que nós possamos ter uma ideia da minha evolução desde o último vídeo. Aqui nós temos o último vídeo, eu me encontrava com 13.872 palavras registradas na plataforma, e agora já estou com 14.397 palavras. Então, basicamente, em 8 dias, né, praticamente 8 dias, ganhei aí umas 400 palavras, 500 palavras talvez. Foi uma evolução interessante, foi uma semana que, por ainda estar recomeçando, né, com os estudos na faculdade, né, esses estudos acadêmicos, estou tendo mais tempo e por isso consegui dedicar-me por uma maior quantidade de tempo, né, aos estudos do francês, do nosso querido francês. Então é isso, de modo geral foi uma boa semana. Eu também queria fazer alguns destaques aqui sobre algumas pessoas que comentaram. Para vocês que não conhecem, este é o Steve Kaufmann, nada mais nada menos do que o dono da plataforma Link. O nosso querido Steve Kaufmann comentou em um dos meus vídeos. Sinto-me honrado, assim como sinto-me honrado com o comentário de todos, tá? Trata-se apenas de um singelo destaque aqui, né, para mostrar a vocês que o dono da plataforma, depois de, deixa eu ver, 20 vídeos, né, desta série, não sei como, teve acesso ao meu vídeo e deixou um belo comentário. Muito obrigado, Steve. Também queria destacar o comentário do Luiz, que, segundo o que ele disse, né, ele é um professor de inglês e português. Também, novamente, muito me apraz saber que professores, né, de modo geral, estão acompanhando aqui o canal. O Santos também sempre presente, muito obrigado. Gente, obrigado a todos que estão comentando. Vocês me enchem de alegria, tá certo? Então, eu acho que é isso que eu tinha para comentar, né, pelo menos de maneira introdutória. Basicamente, vamos dar início ao que realmente nos interessa. E aí? A imersão é essencial para aprender um idioma? Ela é um ponto fulcral necessário para que nós possamos obter êxito na aprendizagem do idioma? Eu já começo dizendo que depende da imersão. A imersão em outro país é extremamente necessária? Não é. Não é, de modo algum. Tire isso da sua cabeça. Se você não pretende começar a estudar um idioma, ou ao menos tem medo, né, teme dar início ao estudo de idiomas por conta disso, né, pensando que, para aprender o idioma eu tenho que, se eu quero aprender o inglês, eu tenho que ir para a Inglaterra, eu tenho que ir para os Estados Unidos, algum país da África, da África que fale inglês. Não, gente, não é assim. Eu conheço diversas pessoas que têm um inglês muito bom, praticamente perfeito. Pessoas que têm o nível C1, né, naqueles certificados internacionais. Não sei, C2 eu nunca vi, mas pelo menos C1 eu conheço sim pessoas que atingiram esse nível C1 sem nunca ter visitado nenhum país que fale inglês. Então, não é necessário, tá? Ir para outro país para aprender um idioma não é necessário. Você pode muito bem aprender aqui do seu querido Brasil. Este é o poder da internet, tá? Agora, e aí? A imersão é interessante? Olha, vai depender bastante da sua condição financeira, de tempo e diversos outros fatores, tá? Recentemente, inclusive tem um vídeo aqui no canal, eu fiz uma viagem, fui à Argentina, né? Mais especificamente Buenos Aires, que é a capital
federal do país. E tive por praticamente uma semana muito contato com o espanhol, muito contato com o espanhol. Eu realmente busquei o contato com a língua deles. Tá? Eu já estudei espanhol por um bom tempo, não era o meu melhor idioma, eu sempre achei que o meu melhor idioma era o português, não, desculpa, claro que era o português, mas eu falo além do português era o inglês. Mas nessa uma semana, pessoal, de contato frequente, tá? Eu realmente busquei o contato. Depois de praticamente uma semana aí, né, como eu disse, de contato contínuo, eu percebi que o meu espanhol saiu, a título de exemplo, não sei, se ele estava, vamos colocar aqui, 20%, ele saiu do 20% e foi para 65%. Foi algo realmente absurdo. Depois de uma semana por lá, conversando bastante no idioma, escutando bastante o idioma, eu consegui pegar várias coisas, várias gírias, né? Enfim, coisas que são usadas de forma vezeira lá na Argentina. E foi muito interessante. Eu realmente não imaginava que a imersão iria fazer com que a minha evolução dentro do espanhol fosse tão rápida. Então, realmente quebrei a cara, fui para lá sem grandes expectativas e mesmo conversando em grande medida com a minha família em português, aquele breve contato que eu tive com os argentinos dentro do táxi, Uber, sei lá, qualquer coisa semelhante nos restaurantes, isso já fez com que meu espanhol disparasse. Então, a pessoa virar e comentar que, olha, não é bom, não precisa, não faz isso, é besteira, é perder dinheiro. Desculpa, mas tem que discordar, tá? Eu acho a imersão essencial em certa medida, tá? Ela não é imprescindível, mas caso você tenha condição, ou caso você já esteja preparando uma viagem para o país, para um país que fale o idioma que você está aprendendo ou já aprendeu, ótimo, perfeito. Agora, precisa? Não precisa. É bom? É muito bom. É muito bom. Eu pensava antes, vamos colocar antes aqui, 1 mês atrás, 2 meses atrás, eu pensava que não era interessante. Não era. Era desnecessário mesmo, era perder tempo, mas depois dessa minha experiência, né, minha primeira experiência, mudei completamente de ideia, tá? E é basicamente isso, tá? Então, a imersão em outro país funciona para aprender idiomas? É interessante? É muito interessante. É imprescindível? Não é imprescindível, tá bom? É isso que você tem que ter em mente. Então, para concluirmos, né, darmos um desfecho a este vídeo, vamos lá. O que eu posso dizer? Resumindo aqui a situação. Não quero aprender um idioma porque não posso ir para os Estados Unidos, não posso fazer uma visita por lá, né? Não posso ir à Europa, não posso ir a nenhum país da África, da Ásia, do Oriente Médio, enfim. Gente, tira isso da cabeça, de casa, através disso daqui, ó. Vou digitar aqui para vocês, ó. Google, pronto. A partir disso daqui, vocês conseguem aprender o idioma que for necessário, tá bom? Vai demorar mais tempo? Provavelmente. O que acontece? Caso você opte por fazer essa imersão, quando que eu recomendo essa imersão? Queridos, só quero salientar que trata-se da minha opinião, de acordo com a minha experiência empírica, né, com o que eu vivi. Basicamente, eu recomendaria a imersão a partir de um nível intermediário, né? Eu acho que ir para o país iniciante, né, para, sei lá, conversar por lá por uma semana, não é tão vantajoso, tá? Você vai ficar muito limitado em algumas coisas e por isso eu não acho muito legal, não. Agora, atingir um nível intermediário, você já consegue entender bem, você já consegue conversar como um bebê de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, já é interessante, na minha opinião. Tá? Eu acho que a partir daí a imersão se torna ainda mais eficaz. Tô no nível iniciante, mas quero ir para lá. Bom, também, se você tem condição de fazer isso, bom, vai embora. Ótimo, excelente. Aproveite bastante lá. Mas sempre tenham em mente, caso vocês sigam com essa ideia de imersão em outro país, que vocês precisam buscar o contato com o idioma. Se você for, por exemplo, vou lá para Argentina, Buenos Aires, mas vou ficar dentro do hotel, vou visitar alguns pontos turísticos, mas não estarei conversando com ninguém. Gente, aí não é interessante, entendeu?
Não é interessante, você não vai ter contato com o idioma. Não é você pisar no país ali e pronto. Opa, fiquei fluente. Não, não é assim, tá bom? Então, vocês têm de ter isso em mente, tá? Antes de tomar alguma decisão. Então, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Ir a outro país, conversar em espanhol, por mais que tenha sido por apenas uma semana, foi uma experiência muito legal e que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Inclusive, quando eu voltei da Argentina, há um bom tempo atrás, quase há um bom tempo atrás, eu realmente pensei que o espanhol tinha se tornado o meu melhor idioma, pelo menos na conversação, tá? E o inglês passou a ser o meu segundo melhor idioma, né? Tirando o português, evidentemente. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Inclusive, recentemente, eu tive que conversar em inglês com algumas pessoas e, frequentemente, algumas palavras em espanhol, né, as principais que eu utilizei lá na Argentina, voltavam à minha mente. Ou seja, o espanhol ainda me assombra. Apesar de não ter mais tanto contato com o espanhol, aquele breve tempo por lá já me fez internalizar muitas coisas, né? Então não tem nem como tentar correr, que o bicho está me acompanhando. Enfim, queridos, eu acho que era tudo que eu tinha para dizer. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se livres para comentar abaixo. É isso, até a próxima.